Olá! Você já reparou que o desenvolvimento de praticamente tudo que nós utilizamos no dia a dia está diretamente ligado ao domínio da energia elétrica? Seja no uso dentro de casa ou na fabricação de qualquer produto, esse tipo de energia se tornou um item de primeira necessidade. Pois hoje o Guia de Profissões apresenta uma profissão que tem tudo a ver com isso, a engenharia elétrica. Eu não conhecia muito a parte de eletrônica, que realmente eu me identifiquei com essa parte de eletrônica e parte de instalações elétricas. Realmente pesquise antes, ver se é isso mesmo que a pessoa quer, porque acaba sendo muito diferente das matérias que a gente tem no ensino médio. E consultar alunos que já estão, mesmo em redes sociais, que tem muitos grupos que pode estar conversando para dar dicas, falar as matérias, até ter um pouco de contato, assim, essa área prática que tem no curso. Muita gente acha que um engenheiro eletricista é responsável apenas por instalações elétricas, mas na verdade a sua área de atuação é bem mais ampla. Professor Alceu, o que faz um engenheiro eletricista? O engenheiro eletricista, ele é um profissional que, como você mesmo disse, tem uma atuação muito mais abrangente do que apenas trabalhar na área de instalações elétricas. Instalações elétricas é um viés da profissão, que trata com geração, transmissão e distribuição da energia elétrica. Mas o engenheiro eletricista também pode atuar em diversas outras áreas, sendo que a eletricidade está no nosso dia a dia, assim como a eletrônica de uma maneira geral. Então, limitar a atuação deste profissional a instalações elétricas é um exagero, né? Então, nós temos muitas oportunidades para o engenheiro trabalhar. E para dar conta de tudo isso, professor, o que o aluno de engenharia elétrica ele aprende na faculdade? Os 2 primeiros anos são essencialmente as disciplinas básicas que compreendem cálculo, física, cálculo numérico, geometria e álgebra. A partir do 2º ano, o aluno começa a ter uma formação um pouco mais especializada em circuitos elétricos, instalações elétricas, eletrônica básica e disciplinas de formação na área de engenharia elétrica, porém um pouco mais geral. E a partir do 4º ano, o aluno começa a estudar coisas específicas da engenharia elétrica, seja na área de potência, com sistemas elétricos de potência, geração de energia, distribuição de energia elétrica, como na área de eletrônica, onde eles têm a oportunidade de aprender algo sobre eletrônica industrial, questões relativas à automação, também na área de telecomunicações e muitas outras disciplinas que compõem a grade curricular do curso de engenharia elétrica. A energia elétrica é algo que a gente não vê. Isso gera alguma dificuldade para o aluno quando ele entra na faculdade, professor? A eletricidade, pela sua característica, ela não é visível. É diferente, por exemplo, do estudante de engenharia mecânica que mexe com máquinas, ferramentas, engrenagens, eixos e tudo mais. O estudante de engenharia civil, ele trabalha na obra de construção civil, então ele consegue ver o tijolo, o concreto, os ferros. O engenheiro eletricista, ele não vê a eletricidade. Então, para isso, ele precisa ter uma sólida formação em matemática e em física, principalmente. Então, o curso de engenharia elétrica tem essa característica. É um curso, digamos, difícil, por necessitar uma formação bastante sólida em matemática e física. E depois de formado, professor, quais são as principais funções que um engenheiro eletricista pode desempenhar? Pela formação que o engenheiro recebe durante a faculdade, a sua atuação principal é como projetista. Então, o engenheiro eletricista ele é treinado, ele é formado, ele recebe todos os subsídios para que ele possa projetar sistemas que vão desde sistemas de grande potência até sistemas de baixa potência. O sistema de grande potência seria, por exemplo, o projeto de uma usina hidrelétrica, de uma usina de cogeração de energia, né? O engenheiro eletricista ele tem essa habilidade, ele tem essa formação e ele pode sair no mercado trabalhando nessa área. Mas a energia que é gerada nas usinas precisa ser transmitida, precisa ser distribuída e esses sistemas também estão nas mãos desses profissionais. São os engenheiros eletricistas que têm formação, habilidade para projetar esse tipo de sistema. Voltando um pouco para a área de menor potência, seriam sistemas eletrônicos, equipamentos de uma maneira geral, esse engenheiro também tem habilidade, tem formação para isso. Poderia citar como exemplo os sistemas de automação industrial, a área de robótica que hoje está bastante forte no nosso país, tem crescido bastante. O engenheiro eletricista é o profissional capaz de projetar esses sistemas, de operar esses sistemas, entrando inclusive na área de programação,
porque o engenheiro eletricista ele recebe uma formação na área de microprocessadores, microcontroladores, programação de baixo nível e de alto nível, né, sem invadir a área de outros profissionais. Esse profissional é aquele que consegue interagir o hardware e o software. Então ele tem condições de estar projetando sistemas de automação. Bom, eu tenho o cargo aqui de supervisor de projetos de energia. Minha responsabilidade é sobre a planta de cogeração, envolvendo geração de vapor e geração de energia. Tem dois aspectos na função, tanto operacional como no aspecto de manutenção. No operacional, nós somos responsáveis pela despacho de energia, tanto para exportação, ou seja, para venda para o sistema elétrico, como para abastecer a área industrial, no caso a parte industrial de energia, e vapor também é voltado para energia, e parte interna da usina. No aspecto de manutenção, a responsabilidade é manter os equipamentos em condições, fazer toda a parte de planejamento, principalmente em manutenção. Nós temos uma parada programada e a maior função nossa é fazer esse planejamento, envolver as equipes, material, segurança, tudo que é necessário para a manutenção. Envolve do aspecto desde baixa tensão até alta tensão. Sem dúvida, quando você fala em administração, você tem um bom perfil de liderança, certo? É uma visão muito boa de planejamento. Tecnicamente, no caso específico de geração de energia, tem bons conhecimentos de CEP, Sistema Elétrico de Potência, vamos dizer assim, mais especificamente, e alguma coisa a nível de vapor, tratamento de água, uma parte de utilidades que envolve todo o processo. Eu sou engenheiro eletricista aqui do radar. A rotina básica nossa aqui no radar é fazer a manutenção eletroeletrônica do radar e das instalações elétricas aqui no geral. A minha responsabilidade é fazer a manutenção eletrônica dele, as calibrações de rotina, e quando acontece um defeito, uma quebra, aí já entra uma corretiva. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, são 2 técnicos de eletrônica, a gente trabalha junto. Semanalmente a gente para o radar para fazer uma geral, fazer os procedimentos de calibração dele. E quando acontece uma avaria, aí tem que parar mesmo para ver o que aconteceu. Para trabalhar aqui, o conhecimento fundamental é na área de radiofrequência, né? Que o radar é um transmissor. Então, esse conhecimento a gente tem durante o curso de engenharia. A gente tem matérias de eletrônica e matérias da rádio, na parte de radiofrequência. Isso aí ajuda bastante a gente quando a gente entra no mercado de trabalho. Independente de ser uma residência, um comércio, uma indústria, um prédio, por exemplo, você faz toda a parte de distribuição. Você dimensiona o fio, dimensiona o tipo de proteção, a tubulação que esse fio vai passar dentro, a posicionamento de caixas de iluminação, de tomadas, equipamentos que vai. Então, por exemplo, um micro-ondas, né? Um micro-ondas, não. Tem que ter uma tomada específica para o micro-ondas. Por exemplo, um circuito para o micro-ondas. Você não deve misturar com outros equipamentos de cozinha. Tá? Aí, em pia de cozinha, 2, 3 tomadas, dependendo do caso, para uso geral, dependendo do tamanho, etc. Então, você dimensiona o tipo de tomada, as tomadas, o cabeamento, a proteção, tamanho de circuitos. E depois, no caso de um prédio, você faz o conjunto disso. Faz toda a alimentação de cada apartamento e depois uma alimentação geral do prédio em termos de fiação e proteção. O que eu aconselho, e eu tive a felicidade de acontecer comigo, é o iniciante tentar não pegar projetos muito grandes no início. Se pegar, procure se assessorar com um engenheiro com mais experiência, etc., porque é muito arriscado. Você tem ou o arquiteto que fez a parte de distribuição do prédio, ou o próprio engenheiro civil, o calculista estrutural, que normalmente é um engenheiro civil, e outros profissionais, até com design, com iluminação, etc. Então você tem que trabalhar em conjunto com eles. Quem manda na obra é o engenheiro ou o arquiteto, normalmente o arquiteto, dependendo do tamanho da obra, o arquiteto é que manda na obra. Então na hora de você projetar, você tem que primeiro conversar com o arquiteto, saber aquilo que ele pensou, o que ele pretende, ou dependendo do tipo de obra, que não tem uma definição exata, ele te dá autonomia para você projetar do seu jeito. O Guia de Profissões vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai conhecer mais detalhes sobre a formação do engenheiro eletricista. Desde que
que eu entrei no curso, achei que ia acabar atuando mais na área de engenharia mesmo, mas depois você entra na faculdade e você vê que você pode atuar na área de administração, de empresas, até em bancos. E a área mesmo de elétrica é uma área bem extensa hoje em dia, principalmente nesse sistema de energias renováveis que está tendo uma grande alta. E assim, sobre o curso, é um curso que é bacana, mas é bem difícil de você seguir o curso assim. Você tem que dar um sangue mesmo no curso e tem que estar disposto a estudar. Nesta tarefa de projetar instalações e sistemas baseados na energia elétrica, o engenheiro eletricista tem um outro grande desafio: o de criar soluções que possam minimizar o consumo de energia, uma preocupação necessária para um desenvolvimento sustentável. Hoje, um dos assuntos que estão em pauta, estão na mídia, estão no dia a dia das pessoas, um desses assuntos é justamente a preocupação com o meio ambiente. Quando nós falamos em geração de energia, se pensarmos, por exemplo, numa usina hidrelétrica, embora essa usina seja uma fonte de energia limpa, a sua construção implica em um grande impacto ambiental. É preciso desviar curso de rio, é preciso construir grandes reservatórios, desmatar, desalojar a população. Então a preocupação ambiental aparece nessa hora. Imagine na construção de uma termoelétrica movida a gás, que vai estar poluindo o meio ambiente, ou mesmo no uso de bagaço de cana, né? Você queima o bagaço para poder gerar energia elétrica. Tudo isso faz com que a preocupação com o meio ambiente venha à tona. O profissional de engenharia elétrica, ele não pode deixar de levar essas questões em consideração. Quando pensamos em expandir a economia do país, que é o que está acontecendo hoje, né? O país está em crescimento, é necessária energia para movimentar a indústria, para movimentar o comércio, para movimentar tudo. Então, se ao invés de construirmos novas geradoras de energia elétrica, pensarmos em utilizar de maneira mais racional a energia que temos disponível hoje, isso pode ser uma maneira de contribuir para o meio ambiente, sem precisar construir novas usinas. Então, professor Alceu, qual a importância do estágio na formação do engenheiro eletricista? Sem dúvida alguma, o estágio é uma das etapas mais importantes da formação deste profissional. Enquanto na faculdade nós nos preocupamos em transmitir a técnica, ensinar os fundamentos teóricos, como utilizar as ferramentas disponíveis para fazer os seus projetos e tudo mais, o estágio ele passa a ser o primeiro contato desse estudante com o mercado de trabalho. Então, os nossos estudantes, eles têm por obrigação curricular, para conseguir o diploma de engenheiro eletricista, realizar uma carga mínima de estágio obrigatório. Nos últimos anos, temos incentivado bastante nossos alunos a procurarem também as suas oportunidades de estágio no exterior e temos oferecido caminhos para que eles consigam atingir esses objetivos. Felizmente, temos tido sucesso, né? O grupo de alunos de engenharia elétrica que tem ido fazer estágio no exterior, em países da Europa, principalmente Alemanha e Áustria, já chega a 60 estudantes. Então, para a gente finalizar, professor, quais são as perspectivas do profissional que se forma em engenharia elétrica aqui no curso da Unesp? As perspectivas são as melhores possíveis, né? Isso nos deixa bastante tranquilos, porque nós temos visto o resultado do nosso trabalho. A formação é sólida e o mercado está absorvendo muito bem esses profissionais. Como nós sabemos, o país está num ritmo de crescimento econômico muito grande e isso demanda o uso da energia elétrica. E isso, ao mesmo tempo que existe essa demanda, nós temos então as oportunidades de trabalho para esse profissional. Para citar números, eu acho que é importante, né, colocar essa questão. Hoje o Brasil está demandando 130 mil engenheiros por ano e nós estamos formando menos que 50 mil engenheiros. Isso significa que estão faltando engenheiros no mercado. Os salários estão bastante atraentes, as oportunidades de emprego são muito grandes, os nossos alunos, na sua grande maioria, saem da faculdade já com o emprego garantido e essas oportunidades aparecem tanto no setor privado quanto no setor público, né? Nós temos concursos públicos aí para diversas carreiras oficiais que exigem o grau de engenheiro, alguns concursos específicos para a área de engenharia elétrica,
além, é lógico, do mercado da iniciativa privada, que tem prescindido desse profissional para poder desenvolver toda a sua potencialidade, seja na área de energia, seja na área de produção de uma maneira geral. Se você ficou interessado, o curso de Engenharia Elétrica tem a duração de 5 anos e é oferecido em 3 campos da Unesp: Bauru, Guaratinguetá e Ilha Solteira. O salário inicial está em torno de R$ 3.700, mas o profissional com um pouco de experiência terá uma remuneração mais alta. Bom, eu fico por aqui e a gente se encontra no próximo Guia de Profissões. Até lá!